É um prazer muito grande compartilhar a minha história. É uma história que poucas pessoas conhecem na íntegra. E eu fico muito feliz pelo seu convite, tá? Juro, confesso que fiquei extremamente ansiosa, estou ansiosa, porque a gente não sabe até que ponto, né, a gente vai conseguir tocar, edificar alguém com a nossa história. Mas eu fico muito feliz e grata. Deus faz grandes coisas na nossa vida que a gente não entende, né, Cifrei? Mais para Não frente a gente vai entendo. entendendo, né? E isso, com o passar dos anos, com o nosso amadurecimento pessoal e espiritual, a gente vai entendendo tudo, né? E É, hoje nós... nós vamos ouvir a história da Cifrei, porque eu tenho certeza que é uma história linda, de Pois é, Marília. superação, Isso, e de muito amor, né? Muito, muito muito amor. amor, Muito principalmente, amor. né? A gestação da Júlia, a Júlia foi muito querida, muito desejada. Então, como todas as mães, o Arthur foi uma gravidez inesperada. Então, foram gestações totalmente diferentes, né? Já Uhum. começa nesse ponto. E como a Júlia foi extremamente desejada, eu tinha acabado de fazer a residência, retornado para Barbacena, e pensando assim, vou começar minha vida profissional já com a criança, que aí já fica mais fácil, né? Uhum. Então, como toda mãe que planeja ter um filho, existe aquele ideal de filho, o sonho da mãe, né? Como vai ser a Sim. criança? Se vai ser menina? Como que eu vou criar? O que que ela vai ser quando crescer? Então você gera aquela expectativa que foge do racional. É tudo emocional, é hormonal. Toda mãe, ela passa por isso. Verdade. Então, eu passei esse período todo da gestação da Júlia, uma gestação extremamente tranquila, com todo esse sentimento materno de um filho ideal. Acontece que a Júlia, ela nasceu, parto normal como Arthur, e quando ela nasceu, ela já não chorou. E isso me deixou um pouco assim, em pânico, porque mesmo em trabalho de parto normal, eu percebia que havia alguma coisa diferente nela, né? E eu Uhum. falando com os médicos, não, fica calma, você acabou de ter um parto, a menina está nascendo e você está estressada. Então, nesse momento, eu já percebi que existia uma diferença e foi feita a avaliação. Foi considerado um parto normal e uma criança que nasceu tranquila. Mas a Júlia não sugava, ela não tinha a... Eu vou tentar usar a linguagem normal, não médica, tá? Para ficar mais fácil para todos entenderem. Eu sou cardiologista, então assim, eu vou tentar não ser médica agora, quero só ser Aham. mãe. Então, o que acontece? Senão eu vou misturar as coisas aqui. É, mas às vezes você pode ser médica, que nós precisamos ouvir também Pode. a opinião da médica. E ela tinha dificuldade de sucção e chorava muito. Então, os médicos avaliaram, os pediatras avaliaram, falaram assim, não, Cilei, vai para casa, vai ter alta com ela, que tá tudo bem. Então, a Júlia nasceu uma criança aparentemente normal. Porque as crianças Uhum. que têm a síndrome, o diagnóstico é feito precocemente, muitas vezes, né? O próprio, né, durante o parto, o médico já vê. A Júlia não, diferente da patologia da Júlia, diferente das dessas. Então eu tive uma certa dificuldade e nós tivemos diagnósticos imprecisos com relação à Júlia. Então, do primeiro momento de vida até os seus 4 meses, a gente não tinha um diagnóstico da Júlia. Era somente uma criança que chorava muito, 24 horas, ela não dormia, então eu ficava com a Júlia o dia inteiro, 24 horas, durante 4 meses, correndo de Uhum. pediatra em pediatra, os diagnósticos não surgiam, e a criança sofrendo com aquilo. Foi levado para fono para estimular a sucção, eu tentava, eram noites sem dormir, muita noite de choro, sofrimento, é, eu vivia em prantos, era realmente em prantos, porque eu não sabia o que a Júlia tinha. Até que com 4 meses ela se adaptou, começou a sugar melhor, começou a ganhar peso, ganhou peso, desenvolveu um pouquinho melhor. Uhum. Mas eu via que ela estava diferente. Quando ela fez 5 meses, eu lembro que eu tinha, na janela da minha cozinha tinham várias violetas. E a Júlia sempre eu chegava na janela, ela pegava a mãozinha direita e queria brincar com as violetas. Ela achava bonitinhas as cores e punha a mão direita. Eu falei Uhum. assim, gente, ela pode até ser uma criança destra, mas por que será que ela não põe a mão esquerda nas violetas? Aí foi que um dia eu peguei a mão esquerda, o braço direito, segurei o braço direito, estava com ela no colo, segurei o braço direito e falei com ela assim, ô Juju, vê as florzinhas.
Aí ela olhava para mim e queria chorar, olhava para mim e queria chorar. Eu soltava o braço direito, ela ia na florzinha de novo. Eu falei assim, gente, tem algo errado. Por que que sua mão direita vai e a esquerda não vai? Isso com 4 meses. Ela já procurava brincar. E voltei de novo no pediatra, eles fizeram as avaliações e não conseguimos achar o diagnóstico. Foi até com uma amiga minha, pediatra, Lucimar, eu acho que ela não entrou ainda, mas eu queria agradecê-la muito, que eu falei com ela assim, Lucimar, eu tô palpando aqui a fontanela, né, que seria a moleira, né, da criança, e eu tô achando assim pequena para a idade dela. Aí ela falou comigo assim, Cirlei, leva ela no neurologista, é um neuropediatra rápido. Ela estava em Belo Horizonte e eu em Barbacena. Foi quando me encaminharam para um neurologista, um neuropediatra aqui em Belo Horizonte, eu morava lá, e nós trouxemos a Júlia para cá. Isso já estava com uns 5 meses. Então, agora é o ponto crucial, que é o ponto diagnóstico, né? Porque eu passei esse período todo sem saber o que estava acontecendo, sem saber. Eu sabia que existia algo, que era uma criança que chorava muito, uma criança que não mamava, não ganhava peso, e que era um drama. As pessoas na época me consideravam estressada, ser uma mãe muito estressada. Eu falei assim, gente, eu não sou estressada. Eu tive um filho na faculdade, com uma idade muito jovem. É aquele momento que eu deveria manifestar algum estresse, né? E ser ansiosa. Essa foi uma gravidez programada. Eu queria essa menina, então eu não estou ansiosa. Eu estou simplesmente percebendo que há algo diferente na minha filha. Mãe percebe tudo. Tudo. Eu falei assim, não sou ansiosa. Eu posso ter todas as características de temperamento, mas isso eu não sou. E eu deveria ter sido no passado, né? Com o primeiro filho. Aí que eu vim aqui para Belo Horizonte. Um ponto que eu quero colocar na minha história é um erro nosso, médicos. Os médicos, eles não estão preparados para lidar, talvez, com aquilo que eles não têm o domínio da cura. Que eles não foram preparados espiritualmente. Eles não estão preparados. Por mais que seja a especialidade deles. Isso, academicamente falando, nós não fomos preparados para isso. Então, como que foi? Nós fomos no melhor neuropediatra da época, isso há muitos anos atrás, né? Então, quando eu cheguei, ele deitou a Júlia na maca, eu fiquei de um lado, o pai dela do outro lado, e ele virou, me fez algumas perguntas, eu respondi. Aí pegou a Júlia deitada, ele tirou a meinha do pé dela, tirou a meinha e colocou a meinha assim, bem na testa dela, assim, bem na testa dela. E a Júlia deitada, ela com a mão direita segurou a meia, e com a mão esquerda ela levantou e fez assim. Eu olhei para aquilo, achei que estranho, mas eu nunca vi essa reação, né? Ele virou e falou assim, mãe, ela tem um sinal da Estátua da Liberdade. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, sinal da Estátua da Liberdade. Eu falei assim, mas o que isso significa? Ele falou assim, significa que a sua filha tem uma obstrução da artéria cerebral média e da cerebral posterior. A sua filha não tem o hemisfério cerebral direito e a lesão provavelmente é grande. O que aconteceu? Eu entrei em estado de choque. Imagina. Como que você dá um diagnóstico para uma mãe jovem? Eu tinha 27 anos na época. Com a filha, que já estava quase 5 meses correndo para lá e para cá com ela, não dormia. E você vira e fala que sua filha tem o sinal da Estátua da Liberdade e que ela tem isso, isso, isso. É como se ele, naquele momento, se vangloriasse por conseguir fazer um diagnóstico difícil sem precisar de um exame. Nesse momento, Marilene, eu passei a não ver nada. Eu entrei em estado de choque, eu parei. Eu só lembro que o médico virou e falou assim, senta a mãe que ela vai cair. Eu tô assim, não vou cair, não vou cair, não vou cair. Mas eu provavelmente estava pálida, né? Ele falou comigo assim, não, senta a mãe, me arranja uma cadeira pra mãe que a mãe vai cair, vai cair, vai cair. Eu só sei que eu acordei numa outra sala. Eu realmente desmaiei. Eu desmaiei. Eu apaguei. Quando eu acordei, eu tô assim, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? E levantei e achei ela com o pai e com ele. Aí a mãe, você tá bem, mãe? Você tá bem, mãe? E eu falei assim, como é que é? Me explica aí, o que tá acontecendo com minha filha? Né?
É isso, cara, é uma falta de sensibilidade. E foi uma coisa que eu nunca tive com os meus pacientes, é isso, a falta de sensibilidade. Saber dar um diagnóstico para uma mãe. Se a gente tem que saber dar um diagnóstico para um adulto que precisa de conforto, como que você faz isso com a mãe? Então, eu tô falando, isso, eu acho que isso é importante dizer, porque eu, sendo médica, não importou em nada. A falta de tato foi muito grande. Então, eu entrei em estado de choque. Então, para mim, o mundo parou naquele momento. O mundo parou. Eu não sabia mais o que falar, o que fazer. Aí o pai pegou a Júlia e falou assim, terminou a consulta, o médico falou assim, nós vamos pedir um exame complementar, uma tomografia, para fechar o diagnóstico. Aí nos encaminhou para um local aqui em Belo Horizonte e que o médico iria dar o laudo no mesmo dia para levar para ele. Nesse intervalo de tempo, na época, meu marido falou assim, o que você quer fazer? Eu virei e falei assim, eu quero rezar, eu quero ir para a igreja. E com a menina, com a Júlia no colo, falou assim, eu quero rezar. Falei assim, na época. Aí eu fui para a igreja, aqui, sentei, eu olhava pro rostinho dela e falei assim, meu Deus, e agora? O que vai ser dessa criança? Ou seja, eu passei daquela fase da mãe que idealiza o filho para a fase da mãe que entra num luto do ideal para o real. Eu idealizei, mas a realidade não era aquela. Então, o que eu vou fazer? O que vai ser dela? O que eu vou fazer com essa criança? Então, eu ficava pensando nisso e Deus, me ajude. Eu vou te entregá-la, me ajude a criar essa menina, me ajude a fazer o que for necessário para a felicidade dela. E eu só sabia orar, só orava. Até que chegou o momento do exame. Quando eu fui fazer o exame, foi constatado o diagnóstico perfeito, foi isso mesmo que ela teve. Provavelmente foi uma infecção que ela teve ou no momento do parto ou no final da gestação, porque nos ultrassons todos feitos, ela tinha o hemisfério cerebral, o cérebro tudo perfeito, né? Olha só. Todos. Então, assim, foi na última semana, porque eu lembro que eu fiz o ultrassom na última semana, foi entre a última semana ou o momento do parto. Aí o médico que fez o exame, aí já é outra situação. Terminou o exame, sedaram a Júlia, voltaram com a Júlia e me entregaram. E eu, aquela mãe desolada, uma mãe que não falava nada. Aí eu sentada com a menina no colo, eu só ficava olhando para a carinha dela e a cabeça assim, né? Aí o médico, sem saber o que fazer, que rumo eu tomo? Para onde eu vou? O que eu faço, né? Perdida. Totalmente perdida. Aí esse médico, eu não sei o nome dele. Gostaria até de pegar o exame e procurar por ele. Ele saiu da sala de exame, então ele era um médico, né, que realiza exames, né? Ele não é clínico, não clinica. Mas ele foi extremamente humano, ele saiu da sala, ele não sabia que eu era médica. Ele sentou do meu lado e falou assim, mãe, o exame da sua filha é esse. O diagnóstico que foi dado está correto. Mãe, não fica desolada não, tem esperança. Porque a criança tem uma plasticidade cerebral muito grande. Então, a lesão pode ser grande, mas a quantidade de neurônios que tem pode tomar a função do outro. Então, pode ser que sua filha fique com uma sequela motora, mas pode ser que ela aprenda a ler. E foi me dando esperança. Parece que aquele médico, o segundo médico, veio abençoado para me dar alguma esperança, porque até naquele momento eu não via esperança em nada. Porque foi me dado, né? Foi me dado um diagnóstico assim do nada. Aí ele falou assim, não, friamente. Foi. Ainda quando ele mandou me sentar, eu não queria sentar, senta, não senta. Foi uma confusão da mãe, não senta. E a mãe queria ficar do lado da criança. Choque, coitada. Não é? Senta, a mãe não senta. Só sei que a mãe acabou deitada. A mãe desmaiou, não tem A mãe desmaiou. Mãe sente as dores do filho, totalmente. Foi. Quando eu olhei aquilo, eu realmente desmaiei. Aí ele foi me dando esperança, pela minha experiência, e foi falando isso. E colocando só coisas positivas, né? Para que eu não... Isso, o médico de imagem é que me deu a esperança. Não clínico, que tinha tanta experiência, exatamente, experiência. Ele sentou e falou várias coisas para mim. E aqui já me deu mais força. Aí nós voltamos, levamos o exame dela para
o primeiro médico, né? Ele explicou que não tinha nada para fazer, que nós íamos começar um processo de reabilitação e que, a princípio, ela não ia ter nenhum problema, nenhuma crise convulsiva, mas a cicatriz cerebral ia ser muito grande, que provavelmente na fase de adolescência ela ia começar a ter crises convulsivas. Então aí eu me preparei para esse momento crucial que seria das crises. Então o que eu passei a minha vida inteira? Me programando para o amanhã. Como será o amanhã? Como será amanhã? O que eu vou fazer hoje para evitar que isso ocorra amanhã? Como eu vou reagir quando essa situação começar? Né? Aí, quando ele falou assim, mais ou menos na fase da adolescência, que começa realmente essas questões de crise convulsiva, né? Mas no caso da Júlia, como a cicatriz era muito grande, então os focos eram muito grandes, focos elétricos eram muito grandes, ela começou com 4 anos de idade. Então eu fiquei da época do diagnóstico, correndo atrás de reabilitação, de fono, de TO, e leva a criança para um lado, leva para outro. Aí eu não sabia se eu trabalhava, se eu parava com a minha profissão, se eu reduzia a carga de horário, se eu era mãe integralmente. Aí eu comecei a parar de trabalhar para me dedicar a esse processo. É o que muitas mães fazem, né? Elas É muito intenso, é muita coisa. é muita coisa para fazer. Abala totalmente a sua vida pessoal, a sua vida social, a sua vida profissional. Total. E Como é o algum... momento certo, né? Na infância é o momento certo para estimular. Não tem jeito de Ex- esperar mais. Exatamente. Não pode Aí eu esperar. ia correndo com a Júlia para todos os lados, para todos os lados. E trabalhava meio horário, fazia um pouco, alguns exames. E isso aconteceu em Barbacena, Elton. Na época lá, eu até parei de trabalhar na nuclear para cuidar da Júlia. Então, eu fiquei nesse processo. Quando ela fez, então, daí dos 6 meses até os 4 anos de idade, era esse processo. Eu me adaptando à nova realidade, adaptando a uma criança, mas uma criança que respondia. É uma criança que andou com 1 ano e 5 meses. A diferença dela andar, apesar dela não engatinhar e não ter aquele processo todo que todas as crianças normalmente têm, né? Ela não teve, mas ela andou com 1 ano e 5 meses. E começou aquele processo todo. Foi quando ela começou a ter crises convulsivas. Aí foi outro drama na história da Júlia. Porque ela começou a... Já estava na escola, se adaptando à escola, na escolinha, tendo amiguinhos, aquela coisa toda, interagindo com a escola normal, né? Porque até então ela estava desenvolvendo direitinho. Ela começou a ter crises convulsivas. E ela tinha crises convulsivas noturnas. Ela acordava à noite e me procurava, encostava em mim e eu punha ela na cama. Foi até que um dia ela começou a se debater e eu vi que ela estava tendo crise convulsiva. As crises convulsivas da Júlia, o quadro epilético dela foi um quadro muito grave, porque tudo aquilo que ela aprendeu e todo aquele desenvolvimento que ela teve, ela perdeu no decorrer desse período. Porque danifica, né? Essas cargas elétricas, descarga elétrica danifica o lado sadio. Meu Deus, antecipou aquilo que eu estava programando, veio na idade muito cedo, mas vamos tratar isso aí, vamos resolver isso aí. E pegamos a Júlia e começamos a trazer para cá, que o médico dela era daqui. Só que nenhum medicamento fazia efeito nela, porque a cicatriz era muito grande. Ou o medicamento dava crise de ausência, ela desmaiava, ou dava sonolência. Então, vinha para Belo Horizonte, trocava medicação, fazia experiência de 1 mês. Nessa época, minha mãe começou a morar comigo. Eu saí de casa, minha mãe me ligava assim, a Júlia caiu aqui no jardim, pagava, tinha crise de ausência. Então, foram 4 anos de crise convulsiva subentrante, todos os dias, todos os dias. Barre, amiga. Foi, todos os dias. Não tinha um dia que ninguém chegava para mim, ou minha mãe me chamava, eu saía, eu ia fazer compra, volta a Cília correndo, pega a menina. E hoje é fácil falar sobre isso, mas na época não era, não. Eu guardei isso no meu coração há muitos anos. Quando você me convidou, vou parar um pouquinho aqui. O Elton, ela na escola, ela estava aprendendo, ela estava começando até a escrever e
a desenvolver a leitura. Mas aí ela perdeu tudo. Ela começou a perder tudo. Antes dessa crise, então, na escola, olha como Deus é bom. É só contar um fato legal, né? Porque tá ficando muito triste. Eu lembro que nessa escola que a Júlia estava, antes de começar a ter as crises, e nessa festa de ação de graças, eles estavam no chão, as crianças todas sentadas de branco, e colocaram no chão. Fizeram um jarrinho com um saquinho d'água e colocaram uma florzinha, e na outra vela acesa. Aquela situação um pouco perigosa, né? Uma vela e uma flor. E a criança tinha que levantar num determinado momento, pegar a flor e pegar a velinha, soprar e entregar uma coisa para o pai, outra coisa para a mãe. Eu parei, olhei aquilo e falei assim, e aí? Como é que a Júlia vai fazer? Se ela só segura com a mão? Ela vai se queimar. Ou ela vai trazer só a flor? Ou ela vai trazer só a vela? O que a Júlia vai fazer? E nesse exato momento, estava eu, meu filho e meu marido. Aí a Júlia ia para levantar. Como que se levanta sozinha, né? Como geralmente alguém ajuda a levantar, né? A Júlia estava sentada no chão, ela encostou na professora, segurou o nome da professora, ergueu. Ela levantou na frente de todo mundo. Quando falou assim, vamos levantar, aquela coisa toda, né? E começaram a cantar, a Júlia levantou, correu, foi no irmão dela, segurou a mão dele e falou assim, você me ajuda? Aí o Arthur foi, e ela falou assim, você pega a vela, que eu tô com medo de queimar? Ela chamou o irmão, levou o irmão, aí o Arthur pegou a vela, entregou pro pai, e ela pegou a flor e entregou a mim com a mãozinha dela. Por que eu parei para contar esse caso? Porque quando a Júlia nasceu, e eu levei a Júlia para casa toda embrulhadinha, né? Que eles fazem aquele negócio, parece, né? Um casulo, a criança fica assim. E eu entreguei a Júlia, sentei o Arthur e falei assim, Arthur, é sua irmã que nasceu. Até então não de nada, né? Ele parou, olhou, ficava olhando para a carinha dela, e nesse momento eu fiz uma imagem, eu fiz uma fotografia dele. E eu tenho até hoje essa foto dele segurando a irmã. A foto é linda. Por que eu guardo essa foto com muito carinho? O Arthur virou o braço esquerdo, porque todas as vezes que ela precisa de alguma coisa, ela sabe que ela pode contar com ele. Então eu olho para aquela foto e falo assim, gente, o Arthur olhou para ela, e o Arthur parece que com 4 anos de idade eu imaginava assim, ela vai ser minha também, né? Ela também vai ser minha. Ela também vai ser minha. Então, nesse dia de ação de graças, ela fez isso. Eu falei assim, o que está passando pela cabecinha? Ela tinha, como ela começou com as crises com 4 anos, isso era antes dos 4 anos de idade. Então, como que ela imaginou que eu vou pedir socorro? Quem vai me salvar nesse momento tão complicado, né? Estou num crucificado, o que eu faço, né? Aí ela chamou, e também eu tenho a foto desse momento, dela correndo, puxando o irmão, falando no ouvido dele, e o Arthur trazendo a vela, entregando pro pai, e ela, a florzinha, me entregando. Então, assim, são momentos que a gente vê que Deus ilumina, que Deus está ali, né? Que Deus desce ali. Aí, pronto, começaram as crises, e as crises não tinham controle. Até que esse médico, o mesmo que fez o diagnóstico, depois de 4 anos, a Júlia estava quase com 8 anos de idade, 7 e pouco anos, ele falou assim, olha, Cirlei, eu não sei mais o que fazer. Todos os medicamentos que existem no Brasil, eu já passei para ela. Todas as combinações de fármacos, nada dá certo. Então eu vou encaminhar vocês para São Paulo para fazer um estudo melhor dessa criança. E me encaminhou para uma neuropediatra especialista em epilepsia em São Paulo. Ela avaliou a Júlia ficou internada no Hospital Samaritano, tentaram a medicação, voltamos de novo para cá, as crises continuavam. Aí ela falou assim, vamos internar de novo agora no Oswaldo Cruz. E a Júlia ficou internada no Oswaldo Cruz. As internações eram complexas porque ela fazia, a gente chama de vídeo EG, que é um eletrocefalograma de 24 horas. Então cola um negócio na cabeça da criança, a criança fica deitada 24 horas durante 7 dias. E eu lá no quarto com a Júlia. Eu no quarto com a Júlia, com ela, e ela não podia sentar. E o eletro ia sendo feito, Então passava a médica, nossa, nada melhorou. Aí trocava a medicação, suspendia a medicação e observava, nada melhorava. Foi que à noite,
No final da noite, a médica chegou e falou assim, olha, mãe, e o pai também estava junto, né? Olha, a única solução que a gente tem para não danificar o lado sadio é a gente fazer uma hemisferectomia, ou seja, uma separação dos dois hemisférios, para que o hemisfério doente não mandasse descarga elétrica para o outro. Eu estou tentando falar de forma mais fácil de entender. Isso. Aí eu falei, não, mas como assim? Eu ficava assim, como assim? É uma cirurgia que está começando no Brasil, isso, né? Quase 15, 16 anos atrás, não sei, né? Que a Ju tem 22. Eu falei assim, como assim? Não, a gente vai separar o cérebro dela, isola e pronto, está resolvido. Eu falei assim, mas quais são as sequelas? Ela falou assim, a gente ainda não sabe que está iniciando no Brasil, depois pode ser que ela não contém, não segura esfíncter, vai urinar na calça, mas ela faz xixi direitinho, ela pode fazer isso. E começou a pôr um monte de complicações. Aí eu falei assim, não, calma, não vou deixar, calma, não vamos fazer. Não. Aí o pai foi pro hotel e a cama falou assim, meu Deus, me ilumina, o que eu faço? O pai assinou e eu não assinei. Eu falei assim, não vou assinar essa cirurgia, não. E eu ajoelhei, nesse momento eu ajoelhei e entreguei a Júlia para Deus. Eu falei assim, pai, ela é sua, ela não é minha. Não é minha. O Senhor vai abençoar que o que for melhor para ela vai ser realizado amanhã. A decisão que eu tiver que tomar vai ser feita o melhor para ela. E quem vai decidir o Senhor seria eu. Não seria eu. E ajoelhei e entreguei para Deus. Falei assim, não vou mais participar disso. Eu não tenho condições de participar disso e ela é sua. Ela não é minha. E fui dormir. Deitei, passei a noite. Quando eu acordei de manhã, chegou uma médica e viu os traçados da Júlia e falou assim, oi mãe. Eu falei assim, oi. Aí se apresentou e falou assim, o que vocês estão usando? O que está acontecendo? Eu estou vendo que o eletro da menina é um eletro muito feio, né? Eu falei assim, pois é, doutora. Eu expliquei para ela, ela falou assim, olha, eu estou vindo da Alemanha, num congresso da Alemanha, e tem um medicamento lá que está sendo muito usado, que foi usado aqui no Brasil na década de 70, e até muito barato. Não é um remédio. Aqui no Brasil, na época, era muito barato. Aqui na Alemanha está dando muito certo. Você quer testar? Eu falei assim, claro que eu quero, mas tem que importar. Eu falei assim, não tem problema. Aí eu falei assim, eu trouxe até a amostra dele, você quer começar? Ô Ótimo. Marilene, De Deus, isso eu te né? falo com o meu coração. Ela tomou 2 comprimidos, no segundo ela não tinha foco nenhum elétrico. Ela toma esse Graças a medicamento até hoje, eu importo esse medicamento até hoje. O dólar sobe, Deus. o valor do remédio sobe, mas a Júlia não fica sem ele. Essa mulher, do nada, teve a curiosidade de entrar no quarto e veio e me abordou. Você tá me vendo, Marilene? Aqui. Tô te vendo, tá falhando um pouquinho, mas eu tô te vendo e te ouvindo ainda. A imagem tá E congelada, mas ficou. eu tô te ouvindo. Mas Deus enviou essa médica, né, Sidney? Então, eu Isso. contei a história da vitória dela, dessa médica que foi abençoada e chegou e me trouxe o que eu pedi a Deus, que foi a Isso. solução e a cura daquela doença, que naquele momento era a epilepsia que estava afligindo a minha filha e estava a maltratando, né? Então, com isso, ela ficou estável e até hoje é estável. O que acontece de toda essa felicidade na minha vida com a Júlia? Porque o que eu aprendi com o tempo é que ela veio para que eu a fizesse feliz e não que eu gerasse expectativa em cima dela. E ela veio para que eu fosse feliz. Então, por que eu, como diferente de outras mães, voltei a trabalhar? Por que eu fui retornando ao meu trabalho e me dedicando cada vez mais com afinco à minha profissão? Porque eu percebia que a minha filha precisava de uma mãe realizada, precisava de uma mãe que voltasse para casa com histórias para contar e feliz. Ela não precisava de uma mãe deprimida, de uma mãe revoltada, de uma mãe ansiosa, de uma mãe triste. Ela precisava de uma mãe feliz. E com isso eu fui voltando e todo o aprendizado que eu tive com a Júlia, que a Júlia praticamente ela me acompanhou na minha vida profissional toda, né? Porque eu tinha acabado de ter a residência quando engravidei da Júlia. Então a Júlia me ensinou a ser humana. Não que eu não fosse antes, não que eu não fosse. Talvez eu poderia ser uma pessoa assim, mais assim, focada no trabalho
e não focada na pessoa que eu estou recebendo. Então eu vejo cada ser humano com a sua história. Eu vejo cada pessoa com sua dor. Eu sinto compaixão do outro, porque eu vejo que aquilo que eu preciso, eu tenho que dar. E aquilo que eu espero que me dê, eu tenho que retribuir. Eu queria contar só uma fábula, tá? Para finalizar. Uma fábula que passou pela minha vida, assim, de uma forma interessante, para tornar tudo mais leve. Eu estava um dia passando perto da TV e tinha uma apresentadora contando uma história, uma fábula. E essa fábula é o seguinte: existia um pastor de ovelhas que todos os dias ele pegava um galho de árvore e pegava 2 potes de barro e carregava trajeto longo debaixo do sol para buscar água para suas ovelhas, para o seu rebanho. Não sei se você já ouviu essa fábula alguma vez. Não? Não. Ela caiu muito bem para mim na época. Então, o que Aham. acontecia? Um jarro, ele era trincado, um pote, ele era trincado, e o outro era íntegro. Então, todas as vezes que ele ia buscar água, quando ele voltava, um jarro vinha pingando, que ele estava rachado, ele vinha pingando. Então, quando chegava para poder dar para as ovelhas, um estava cheio e o outro praticamente pela metade. Então, como é uma fábula, o jarro fala, né? Então, durante anos, esse pastor foi fazendo esse trajeto, foi ficando cansado, foi ficando envelhecido e fazia a mesma coisa todas as vezes. Um dia o jarro trincado virou para ele e falou com ele assim: como você continuou comigo? Por que você não me trocou por outro, não me vendeu, não fez nada e permaneceu comigo nos ombros esses anos todos, sendo que eu só trouxe metade da água para o seu rebanho? Ele falou assim: é porque no trajeto que você estava, do lado que eu te carregava, eu joguei sementes. E você foi irrigando e brotou flores. Então você fez o meu caminho ficar mais bonito, fez o meu caminho ser mais florido. Eu não conseguiria fazer a minha função de trabalhar e caminhar sob o sol dia após dia se eu não visse flores. Então foi isso que a Júlia fez com a minha vida. Ela floriu o meu caminho. Então, à medida que eu volto cansada de casa e chega alguém e fala assim: eu te amo. Ai, que bom que você chegou. Quando a pessoa consegue sorrir das suas próprias dificuldades, ainda fala assim: sabe por que eu sou assim, mãe? Porque eu te puxei. Eu pareço com você. Sabe por que eu sou doidinha? Ela fala assim: sabe por que eu sou doidinha assim? Fala essas coisas assim? Porque eu te puxei, que você também é doidinha, né, mãe? Eu falei: isso mesmo, você é a cara da sua mãe, você é igualzinha a sua mãe. Então, esse florir, esse jardim que ela trouxe para minha vida, vale tudo, qualquer sacrifício. Quando a gente fala que a gente deve a Deus o sacrifício do louvor, a gente acha que sacrifício é uma coisa pesada, né? Aham. Não, é uma coisa... Impressionante. Não é? Se você for levar a palavra sacrifício, Aí não é. não é, não é. Não é. Por que existe essa frase sacrifício do louvor? Não é? Aham. Então, isso tudo para mim foi muito lindo, porque eu descobri que o jarro íntegro era o Arthur e o jarro Uhum. trincadinho era a Júlia. Mas do lado dela era o lado que estava florido. E eu não ia conseguir caminhar, passar por esse período da minha vida e passar a minha vida inteira se eu não visse flores e não caminhasse no jardim. E é isso que eu faço na minha vida. Eu sou feliz, eu faço minha filha feliz. Tem momentos difíceis? Tem, muitos momentos difíceis. Tem momentos que eu já passei por julgamentos, pré-julgamentos, preconceitos, que pode ser uma outra conversa nossa. Passei por muitos Aham. preconceitos. Ela também passou por muitos preconceitos. Mas unidos, isso não é nada. Porque quem tem Deus e tem uma família unida e harmoniosa, e só tem felicidade, só tem sorriso para retribuir, para distribuir, né? Esse é o resumo da minha história. Muito lindo esse final. E quantos anos que a Júlia tem hoje? A Júlia tem 22 anos. Ah, 22 eu anos. falei E 24, 22, gente, desculpa. 22, é. E eu acho interessante da Júlia, que a Júlia, ela acha assim, que nada vai acontecer na vida dela, ela nunca vai ter problema nenhum, porque eu estou ao lado dela. Ela me viu como porto seguro. Uhum. Então, assim, tudo que é complicado, ela vai temer, por exemplo, você vai no mar, ô mãe, você vai comigo, né?
Não tem problema não. E vai e mergulha. Se eu estou na piscina, cai dentro. Ou seja, eu não me machuco, eu não afogo, nada vai acontecer. Porque a minha mãe está comigo. E é isso para mim é muito importante, é gratificante. Muito lindo mesmo, né? A mãe porque você fica mais pertinho, né? A mãe passa Isso, mais essa isso. segurança, fica mais de pertinho, né? Se É. importa mais. E na E maioria é das vezes é isso mesmo. de laço mesmo, né? É, são Isso é laços de dentro fortes. da gente, né, Cirlei? Então, tem a ligação mesmo, né? É, e isso é natural, você não faz É, esforço. Aliás, o amor é uma coisa extremamente espontânea e natural, né? E muito quando natural. você sabe que você, e quando você sabe que você ama aquele que não vai te dar nada em troca a não ser amor, aí você sabe o que significa essa palavra. Porque muitas vezes a gente ama na esperança de ter uma retribuição, né? Ou seja, um amor por um amigo, ou pelo cônjuge, né? Ou por um filho também. Mas, no futuro, não, você só quer amor de volta. E é o que você precisa, E o amar, amor né? não é um sentimento É, somente, é uma decisão, uma escolha, né? A gente escolhe, exatamente. decide amar aquela pessoa, né? E E a gente quando, tem assim, uma prova de amor muito grande, Cirlei, né? De Deus por nós. Fala assim que Deus prova o seu amor. Ele provou seu amor, enviando seu único filho para morrer em nosso lugar. isso, Olha que lindo. Então, ele provou seu amor, enviando seu único filho para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Nós que, né, que somos, que éramos pecadores, pecadores, ele morreu para perdoar os nossos pecados. E nós? Qual que é a nossa prova de amor com Deus? Qual que é a prova que ele quer de nós? Que a gente só, receba esse amor, que a gente exatamente. receba Jesus, né, como o nosso suficiente Salvador. E isso, nosso único Então, é isso que Salvador. nós vamos fazer agora, dar uma oportunidade para as pessoas, Cirlei, né, para devolver esse amor para Deus, provar esse Isso. amor, né, recebendo Jesus no seu coração, através de uma oração, né. A gente dá oportunidade para as pessoas. E eu gostaria de fazer essa oração, né, junto com as pessoas, para a gente devolver esse amor para Deus, né? Essa prova de Vamos. amor, demonstrar essa prova de amor para Deus, recebendo Jesus no nosso coração. E depois eu gostaria que você orasse por nós, para abençoar a Eu nossa vida. também! Sim, eu sei que você é uma mulher de fé, né? Prova disso, você disse que né, naquele momento de dor ali, você ajoelhou ali e conversou com Deus e Deus te respondeu. Olha que lindo, né? Deus Respondeu. tem respondido as suas orações, Deus tem te fortalecido, né? Aliás, Deus tem me carregado no colo, viu? Vendo? Olha, então você é a Esse... pessoa certa para orar por nós no final, Tá né? certo. Então vamos, todos que estão nos ouvindo e as pessoas que vão nos ouvir depois, né? Porque essa live fica salva lá no meu Instagram. E aliás, gente, tem outras lives lá de histórias lindas, outras lives lá no meu Instagram que estão salvas, e cada história é mais impactante do que a outra. Vale a pena, né, assistir as lives lá que Amém, estão salvas no Geisa. meu Instagram, Marilene C. Araújo. Vale a pena, muito bom mesmo. E essas lives são para abençoar a sua vida, para te fortalecer. Ver que, né, como eu vou repetir de novo, você não estava aqui, eu já comentei um pouco, que apesar de todas as dificuldades que a gente passa, né, a gente a gente consegue passar, né? Com E a certeza. pessoa, às vezes, não tem uma pessoa com deficiência na família, ou, né, conhece alguém, mas tem outro problema. Tem Exatamente, outro problema de ponto. relacionamento com pessoas, tem relacionamento de filho e pai, pai e filho, de casal, tem outros tipos de De relacionamento, abuso, de de uso de abuso, drogas, abuso, não. ou de doença, de Existe. enfermidade. Então, está passando por alguma dificuldade, às vezes, ou às vezes nem está passando por dificuldade, mas vai assistir essa live e vai compartilhar com alguém que precisa ouvir, Isso, né? Então, isso. vamos repetir comigo, gente, uma oração, né, para você receber Jesus no seu coração. Então, fale comigo assim: Senhor Deus, Senhor eu Deus, reconheço que sou pecadora, eu reconheço pecador, que sou pecador. e eu te peço perdão Eu te peço pelos perdão meus pecados, pelos meus pecados. e hoje eu abro o meu coração E hoje eu abro o meu coração e recebo e recebo Jesus Jesus como meu único
como meu e único suficiente e suficiente Salvador Salvador da minha da vida. minha vida. Eu quero mesmo receber Jesus para demonstrar como eu sou amada, como Deus me amou. Ele me amou tanto que enviou seu único filho. Amém. E escreve o meu nome no livro da vida. Escreve no livro Amém? da vida. Amém. Então receba aí. E a pessoa também que às vezes está afastada de Deus, né? Um dia teve um encontro com Jesus, mas se afastou por algum problema, que hoje você reconcilie com Deus também, volte, Isso. porque o melhor lugar da gente estar é na presença de Deus. O melhor lugar que a gente deve estar, né, é no colo de Deus, né, Cirlei? Ele que nos dá Isso. força, nos dá a mesma esperança. Nos ampara. E outra coisa, não tem porquê. A gente, quando passa por uma situação dessa ou outras semelhantes, a gente questiona muito. Por que Deus? Não pergunte por que não. Segure nas mãos dele e segue, né? Ele sabe o caminho certo. E se for tortuoso, ele vai na dianteira e vai alinhando seu caminho, né? Direciona tudo. Tudo, Nós tudo. temos, gente, grupo de estudo da Bíblia, eu tenho um grupo de mulheres que se reúnem para estudar a Bíblia, para conhecer mais de Deus, que chama Célula. E nesse tempo de quarentena, nós estamos fazendo online, via aplicativo Zoom. Então, a minha célula é na segunda às 19 horas. Quem quiser, né, conhecer mais de Deus, você pode ser de qualquer cidade, qualquer lugar, a gente se conecta online. E é só me chamar no Instagram que eu te falo como que é. E a Cirlei também está participando de uma célula, né, Cirlei? Que dia que é a sua? Olha, eu tô tentando. Eu tô ainda no domingo às 9h30. Tô acompanhando Isso, a célula de Barbacena. isso. Então é isso, Então, gente. Quem tiver interesse, quiser conhecer mais de Deus, né, ficar fortalecida cada vez mais. E nessa quarentena, às vezes, as pessoas estão mais, né, para baixo, mais preocupadas. Então, nós temos que nos unirmos em oração, em conhecer mais de Deus. Então, isso. vamos lá, Filei? Vamos orar? Vamos orar. Deus Pai, Deus misericordioso, digno de toda glória e louvor. Deus, eu me humilho diante de vós para vos pedir perdão por todos os nossos pecados, pelos nossos erros, pela forma que nós conduzíamos, às vezes de forma errada a nossa vida, mas na intenção de melhorar, de ser uma pessoa melhor e achar o caminho correto. Eu vos peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está nessa live, cada pessoa, cada necessidade. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um, sabe quando cada um precisa, o liberar do perdão, de se perdoar, de se aceitar, de perdoar o seu irmão, a necessidade de saúde, a necessidade financeira, de trabalho, o que cada um precisar, Senhor, o Senhor está agora na presença deles e os irá retribuir com todo esse carinho que eles... Amém, gente? Ela saiu doar um pouquinho de novo, mas aí recebe essa bênção, né, que a Cirlei está liberando sobre a sua vida e que Deus possa mesmo te abençoar em todas as áreas de sua vida. Que você seja grandemente abençoado, né, de acordo com a necessidade que você está passando e que a alegria do Senhor é a sua força, que Ele possa te alegrar, tirar toda a ansiedade, todo o medo. Você sai um pouquinho Ai, fora do ar de novo, foi, mas aí nós pronto. concordamos com a sua oração e nós recebemos a sua oração em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus Então, abençoe a quero todos. agradecer a todos que participaram ao vivo e aqueles que vão assistir também sejam muito abençoados. Muito obrigada, Cirlei. Que Deus continue te Ah, abençoando, abençoando o Arthur, um a Júlia, beijo. toda a sua família. Muito Amém. obrigada Muito pelo obrigada. convite. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos, viu? Foi um prazer.